A segunda noite todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O jovem cumpriu com a palavra. Exatamente uma semana depois, retornou ao gabinete do filósofo. Para falar a verdade, apenas 2 ou 3 dias após a primeira visita já queria voltar correndo. Ele havia refletido sobre o assunto e suas dúvidas tinham se transformado em 2 certezas: a de que a teleologia, a atribuição do propósito de determinado fenômeno, era uma falácia, e a de que a existência do trauma era inquestionável. As pessoas não podem simplesmente esquecer ou se libertar do passado. Hoje o jovem decidiu que derrubaria por completo as teorias do excêntrico filósofo e resolveria de vez a disputa com ele. Por que você não gosta de si mesmo, jovem? Depois da primeira noite, eu me acalmei, me concentrei e refleti sobre a conversa. Mesmo assim, devo dizer que continuo não conseguindo concordar com suas teorias. Filósofo: é. O que você acha questionável nelas? Jovem: bem, por exemplo, no outro dia admiti que não gosto de mim mesmo. Não importa o que eu faça, só encontro defeitos, e não vejo razão para começar a gostar de mim. Mas, claro, ainda quero gostar. Pela sua explicação, tudo está relacionado a metas, mas que tipo de meta eu poderia ter aqui? Quer dizer, que tipo de vantagem eu levo em não gostar de mim? Não consigo enxergar nada a ganhar com isso. Filósofo: entendo. Você sente que não tem nenhum ponto forte, apenas defeitos. Não importa o que aconteça, é assim que você se sente. Em outras palavras, sua autoestima é baixíssima. Assim, as questões aqui são: por que você se sente tão infeliz? E por que tem autoestima tão baixa? Jovem: porque isto é um fato, realmente, não tenho nenhum ponto forte. Filósofo: está enganado. Você só enxerga seus defeitos porque resolveu começar a não gostar de si. Para isso, não enxerga nenhum ponto forte em si e se concentra nos defeitos. Antes de tudo, você precisa entender esse fato. Jovem: eu resolvi começar a não gostar de mim. Filósofo: exatamente. Para você, não gostar de si é uma virtude. Jovem: por quê? Qual é o motivo disso? Filósofo: talvez você devesse refletir. Que tipos de defeitos você acha que tem? Jovem: tenho certeza de que você já percebeu. Tudo começa com a minha personalidade. Não tenho nenhuma autoconfiança e sou sempre pessimista a respeito de tudo. Além disso, acho que sou envergonhado demais, porque me preocupo com o que as outras pessoas veem em mim, então vivo desconfiado delas. Nunca consigo agir com naturalidade. Tudo o que eu digo ou faço tem um ar meio teatral. E o problema não é só a minha personalidade. Também não gosto nada do meu rosto e do meu corpo. Filósofo: quando lista seus defeitos, como você se sente? Jovem: nossa, é horrível. Claro que eu me sinto péssimo. Tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu. Se houvesse alguém tão infeliz e incômodo assim na minha vizinhança, eu também manteria distância. Filósofo: entendo. Bem, isso resolve o problema. Jovem: como assim? Filósofo: se eu me basear no seu exemplo, talvez você não compreenda, portanto vou tentar outro. Uso este gabinete para sessões de orientação psicológica simples. Anos atrás, uma estudante entrou e se sentou na mesma cadeira onde você está sentado agora.
Ela me relatou o problema, tinha medo de ficar com as bochechas coradas. Me contou que sempre corava quando falava em público e que fazia de tudo para evitar esse constrangimento. Então perguntei: bem, se você conseguir curar isso, o que vai querer fazer depois? Ela me respondeu que gostava de um homem em segredo, mas não estava pronta para se expor. Caso se curasse do medo de corar, confessaria o desejo de ficar com ele. Jovem, parece o típico problema para o qual uma estudante procuraria orientação. Para ela confessar o que sente, primeiro precisa acabar com esse problema. Filósofo, mas será que essa é a história completa? Tenho uma opinião diferente. Por que ela começou a ter esse medo de corar? E por que não melhorava? A resposta é que ela precisava desse sintoma. Jovem, como assim? Ela estava pedindo que você a curasse, não estava? Filósofo, na sua opinião, qual era o maior medo da jovem, aquilo que mais queria evitar? Era a rejeição do homem, claro, a possibilidade de que o amor não correspondido negasse tudo a ela, a própria existência e a possibilidade do eu. Isso é muito comum no amor adolescente não correspondido. Por outro lado, enquanto ela tiver medo de corar, pode continuar pensando: não posso ficar com ele porque tenho medo de corar. Talvez ela jamais crie coragem de confessar os sentimentos e, mesmo assim, esteja convencida de que ele a rejeitaria. Além de tudo, ela pode ter a expectativa de que se meu medo de corar melhorasse, eu poderia. Jovem, certo, então ela criou o medo de corar como desculpa para sua incapacidade de confessar seus sentimentos. Ou talvez como uma espécie de seguro para quando ele a rejeitasse. Filósofo, sim, você também pode enxergar dessa maneira. Jovem, esta, de fato, é uma interpretação interessante. Mas, se fosse verdadeira, não haveria como ajudá-la, certo? Como ela precisa do medo de corar e ao mesmo tempo sofre por isso, seus problemas não teriam fim. Filósofo, bem, o que eu disse a ela foi: é fácil acabar com esse medo de corar. Ela perguntou: é mesmo? Eu prossegui: mas eu não vou fazer isso. Ela insistiu: por quê? Expliquei: é graças ao seu medo que você consegue aceitar sua insatisfação consigo mesma, com o mundo ao seu redor e com uma vida que não está indo bem. É graças ao seu medo de corar que você suporta os problemas causados por esse mesmo medo de corar. Ela perguntou: como isso é possível? Eu respondi: se eu curasse seu medo e sua situação não mudasse em nada, o que você faria? Provavelmente, voltaria aqui e diria: devolva meu medo. E isso estaria além de minhas possibilidades. Jovem, Ramo. Filósofo, a história dela é bastante comum. Estudantes que se preparam para as provas pensam: se eu passar, minha vida será maravilhosa. Trabalhadores pensam: se eu for transferido, tudo se resolverá. Mas, em muitos casos, mesmo quando esses desejos se realizam, a situação dessas pessoas não muda em nada. Jovem, é verdade. Filósofo, se um paciente aparece pedindo a cura para seu medo de corar, o orientador não deve curar os sintomas. Do contrário, a cura tenderá a ser ainda mais difícil. Essa é a postura da psicologia adleriana diante desse tipo de situação. Jovem, então o que você faz especificamente?
Pergunta o que preocupa o paciente e deixa como está. Filósofo: a estudante não tinha autoconfiança. Morria de medo de ser rejeitada caso confessasse seu amor. Se isso acontecesse, ela perderia ainda mais a autoconfiança e ficaria magoada. Por isso criou o sintoma do medo de corar. O que posso fazer é conseguir, primeiro, que a pessoa aceite a si mesma agora e, depois, qualquer que seja o resultado, que adquira a coragem de seguir em frente. Na psicologia adleriana, esse tipo de abordagem é chamado de encorajamento. Jovem: encorajamento. Filósofo: sim. Quando avançarmos um pouco mais na conversa, vou lhe explicar o que é isso. Ainda não estamos no momento certo. Jovem: tudo bem. Por ora, vou manter a palavra encorajamento em mente. Então o que aconteceu com ela? Filósofo: pelo que eu soube, um dia ela saiu com um grupo de amigos e o homem foi. No fim das contas, foi ele quem confessou o desejo de ficar com ela. Claro que depois ela nunca mais voltou aqui. Não sei o que aconteceu com o medo. Provavelmente ela deixou de precisar dele. Jovem: sim, certamente o medo se tornou inútil. Filósofo: pois é. Agora, com base na história da estudante, vamos refletir sobre os seus problemas. Você disse que só enxerga defeitos em si e que provavelmente nunca irá gostar de si mesmo. E também disse: tenho certeza de que ninguém gostaria de se envolver com um cara tão esquisito quanto eu, não foi? É claro que você já entendeu, mas por que não gosta de si mesmo? Porque se concentra nos seus defeitos, e porque decidiu começar a não gostar de si. É porque você tem um medo exagerado de que os outros o rejeitem e de se magoar nos relacionamentos interpessoais. Jovem: como assim? Filósofo: como a jovem com medo de corar, que temia ser rejeitada pelo homem, você teme ser rejeitado por outras pessoas, ser tratado com desdém, ser repelido e acabar tendo feridas emocionais profundas. Você pensa que, em vez de se envolver nessas situações, seria melhor simplesmente não se relacionar com ninguém. Em outras palavras, sua meta é não se magoar nos relacionamentos. Jovem: Ramo. Filósofo: e como atingir essa meta? A resposta é fácil. Simplesmente descubra seus defeitos, comece a se detestar e torne-se alguém que não entra em relacionamentos interpessoais. Desse jeito, caso consiga se fechar em sua própria concha, não precisará interagir com ninguém e terá até uma justificativa preparada sempre que sofrer uma rejeição, a de que você é rejeitado por causa dos seus defeitos e que, se a situação fosse diferente, também poderia ser amado. Jovem: agora você me deu uma bronca. Filósofo: não seja evasivo. Para você, ser do jeito que é, com todos esses defeitos, é uma virtude preciosa. Em outras palavras, algo benéfico. Jovem: ai, essa doeu. Que sádico. Você é diabólico. Tudo bem, é verdade, eu tenho medo. Não quero acabar me ferindo nos relacionamentos interpessoais. Tenho pavor de ser rejeitado por ser quem sou. É difícil admitir, mas você está certo. Filósofo: admitir é uma boa atitude. Mas lembre-se, é praticamente impossível não se magoar nos relacionamentos. Quando você entra em um relacionamento,
É inevitável que isso aconteça, num grau maior ou menor. Adler diz: para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo. Mas isso é impossível. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Jovem, espere um minuto. Você quer que eu deixe essa passar? Para se livrar dos problemas, tudo o que se pode fazer é viver isolado no universo. Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário. Filósofo: mas estar sozinho não é o que faz você se sentir solitário. Solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e, mesmo assim, se sentir excluído. Para nos sentirmos solitários, precisamos de outras pessoas. Em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais. Jovem, se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse o universo, não seria um indivíduo e tampouco se sentiria solitário. Filósofo: imagino que o próprio conceito de solidão nem sequer viria à tona. Você não precisaria da linguagem, e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. Mesmo que você vivesse numa ilha deserta, pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforçaria para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você seria atormentado pela solidão. Jovem, mas desse jeito você poderia parafrasear sua ideia da seguinte forma: se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabariam. Certo? Filósofo: em teoria, sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Jovem, pode repetir. Filósofo: podemos repetir quantas vezes você quiser, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Este é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problemas desapareceriam. Jovem: mentira. Isso não passa de uma falácia acadêmica. Filósofo: claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano, em sua essência, pressupõe a de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado dos outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é infundada. Jovem, não é disso que estou falando. É óbvio que os relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema. Reconheço isso. Mas dizer que tudo se reduz a problemas de relacionamento é uma posição extremista. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que o indivíduo tortura a si mesmo? São problemas direcionados para si próprio. Você nega todos eles. Filósofo: não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. Qualquer que seja a preocupação, as sombras de outras pessoas estão sempre presentes. Jovem: mas, mesmo assim, você é um filósofo. O ser humano tem problemas mais relevantes, maiores do que questões de relacionamentos interpessoais. O que é felicidade? O que é liberdade?
Qual é o sentido da vida? Não são estes os temas que os filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga. E então você diz e daí, e os relacionamentos são tudo. Isso me parece meio prosaico. Difícil acreditar que um filósofo diria essas coisas. Filósofo, bem, então parece que preciso explicar de uma forma mais concreta. Jovem, sim, por favor. Se você me diz que é filósofo, então precisa me explicar as coisas de verdade, do contrário, nada disso faz o menor sentido. Filósofo, você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se detestar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma. As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara à afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Meus problemas não são tão triviais assim. Sentimentos de inferioridade são pressupostos subjetivos. Filósofo, bem, vamos analisar os relacionamentos interpessoais de uma perspectiva um pouco diferente. Você está familiarizado com a expressão sentimento de inferioridade? Jovem, que pergunta boba! Como você já deve ter percebido em nossa discussão até agora, sou uma bolha ambulante de sentimentos de inferioridade. Filósofo, que sentimentos são esses especificamente? Jovem, bem, por exemplo, se eu abro o jornal e leio uma notícia sobre uma pessoa mais ou menos da minha idade, alguém realmente bem-sucedido, sou dominado por sentimentos de inferioridade. Se outra pessoa que viveu tanto tempo quanto eu consegue ter tanto sucesso, então que diabos estou fazendo de errado comigo mesmo? Quando vejo um amigo feliz, antes mesmo de ter vontade de comemorar com ele, eu me encho de inveja e frustração. Claro que meu rosto cheio de espinhas não ajuda em nada, e tenho um forte sentimento de inferioridade no que diz respeito à minha educação e ao meu emprego. Além de tudo, tem a questão de quanto eu ganho e do meu status social. Resumindo, estou completamente dominado por sentimentos de inferioridade. Filósofo, entendo. Aliás, Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que é usada hoje. Jovem, eu não sabia. Filósofo, em alemão, o idioma de Adler, a palavra é Minderwertigkeitsgefühl, que significa o sentimento, Gefühl, de ter menos, Minder, valor, Wert. Ou seja, sentimento de inferioridade é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor. Jovem, julgamento de valor. Filósofo, é a sensação de que você não tem valor ou de que tem um valor limitado. Jovem, essa sensação eu conheço. Ela me define muito bem. Não passo um dia sequer sem me atormentar com o pensamento de que não há sentido em viver. Filósofo, bem, então vejamos meus sentimentos de inferioridade. Quando você veio me ver pela primeira vez, qual foi sua impressão das minhas características físicas? Jovem, bem. Filósofo, não precisa se conter. Seja direto. Jovem, tudo bem, achei você menor do que eu havia imaginado. Filósofo, obrigado. Eu tenho 1,55 metro. Pelo que sei,
Adler tinha a mesma altura. Houve uma época, na verdade, até eu ter mais ou menos sua idade, em que eu me preocupei com isso. Eu tinha a certeza de que as coisas seriam diferentes se eu tivesse uma altura normal ou fosse 20 centímetros mais alto, ou mesmo apenas 10 centímetros. Era como se uma vida mais agradável estivesse esperando por mim. Quando tinha esses sentimentos, eu conversava com um amigo, e ele afirmava que eu estava falando um monte de besteira e simplesmente me ignorava. Jovem, isso é horrível. Que amigo! Filósofo, ele também dizia: o que você faria se ficasse mais alto? Veja bem, você tem o dom de fazer as pessoas relaxarem. Homem grande e forte pode acabar intimidando as pessoas. Já com alguém pequeno como eu, as pessoas perdem o medo. Isso me fez perceber que ser baixinho era algo desejável tanto para mim como para aqueles à minha volta. Em outras palavras, houve uma transformação de valores. Não me preocupo mais com minha altura. Jovem, tudo bem, mas isso. Filósofo, espere até eu concluir. O importante aqui é que minha altura, 1,55 metro, não era inferior. Jovem, não era inferior. Filósofo, na verdade, não me faltava nada, e eu não a considerava inferior. Claro que 1,55 metro é abaixo da altura média, e esse é um número objetivamente medido. À primeira vista, pode parecer inferior. Mas as verdadeiras perguntas são: que tipo de significado eu atribuo a essa altura? Que tipo de valor eu dou? Jovem, como assim? Filósofo, meus sentimentos sobre minha altura eram todos sentimentos de inferioridade subjetivos, que nasciam inteiramente da comparação com os outros. Ou seja, de meus relacionamentos interpessoais. Porque, se não houvesse ninguém com quem me comparar, eu não teria oportunidade de pensar que era baixo. Neste momento, você também está sofrendo de diversos sentimentos de inferioridade. Mas, por favor, entenda que não se trata de uma inferioridade objetiva, mas de um sentimento subjetivo. Mesmo quando o assunto é altura, tudo é subjetivo. Jovem, em outras palavras, os sentimentos de inferioridade são interpretações subjetivas em vez de fatos objetivos. Filósofo, exatamente. Se eu enxergo a situação do ponto de vista do meu amigo, que diz que deixo as pessoas relaxadas, e não intimidadas, minha altura pode se tornar um ponto forte. Claro que esta é uma interpretação subjetiva, e você pode até dizer que é um pressuposto arbitrário, mas existe um aspecto positivo na subjetividade: ela permite a você fazer sua escolha. Exatamente por eu entregar a questão à subjetividade, a opção de encarar minha altura como uma vantagem ou desvantagem fica aberta para mim. Jovem, esse é o argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida, lembra? Filósofo, é isso aí. Não podemos alterar fatos objetivos. Mas interpretações subjetivas podem ser mudadas à vontade. E a verdade é que habitamos um mundo subjetivo. Conversamos sobre isso logo no início, lembra? Jovem, sim, a água do poço a 18 graus. Filósofo, agora, pense na palavra alemã que designa o sentimento de inferioridade, Minderwertigkeitsgefühl. Como eu disse,
Sentimento de inferioridade é um termo ligado ao julgamento de valor da própria pessoa. E que valor seria esse? Pense no exemplo dos diamantes, que são vendidos a um alto valor. Ou da própria moeda. Encontramos valores específicos para essas coisas e dizemos que um quilate vale tanto, que os preços são tais e tais. Mas, se você muda seu ponto de vista, um diamante não passa de uma pedrinha. Jovem, bem, intelectualmente, sim. Filósofo, em outras palavras, o valor se baseia no contexto social. O valor atribuído a uma nota de $1 não é objetivo, embora esse seja o senso comum. Se considerarmos seu custo real como material impresso, a cédula de $1 está longe de valer isso. Se eu fosse a única pessoa deste mundo e ninguém mais existisse, provavelmente usaria essas notas na minha lareira para me aquecer no inverno. Talvez até para assoar o nariz. Seguindo essa mesma lógica, não deveria existir nenhum motivo para eu me preocupar com a minha altura. Jovem, se você fosse a única pessoa do mundo e ninguém mais existisse. Filósofo, sim. O problema do valor acaba nos levando de volta aos relacionamentos interpessoais. Jovem, então isso tem a ver com a sua afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Filósofo, sim, correto. Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa, jovem. Será que você pode afirmar com certeza que os sentimentos de inferioridade têm, de fato, base nos relacionamentos interpessoais? Mesmo um indivíduo considerado bem-sucedido socialmente, que não precisa se rebaixar nos relacionamentos, tem esses sentimentos de inferioridade. Mesmo o homem de negócios que junta uma enorme fortuna, a mulher de beleza incomparável e invejada por todos, o medalhista de ouro olímpico. Cada um deles seria assolado por sentimentos de inferioridade. Bem, tenho minhas dúvidas. Como eu devo pensar a respeito disso? Filósofo, Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não há nada de errado nos sentimentos de inferioridade em si. Jovem, e por que as pessoas têm esses sentimentos, para começo de conversa? Filósofo, acho que é preciso entender toda a situação a partir de determinada ordem. Em primeiro lugar, as pessoas entram neste mundo como seres impotentes e têm o desejo universal de escapar desse estado de impotência. Adler chamou isso de busca da superioridade. Jovem, busca da superioridade. Filósofo, pense nisso simplesmente como esperança de melhorar ou busca de um estado ideal. Por exemplo, um bebê aprende a se equilibrar sobre duas pernas. Ele tem o desejo universal de aprender a língua e melhorar. E todos os avanços da ciência no decorrer da história humana também se devem a essa busca da superioridade. Jovem, tudo bem. E aí? Filósofo, a contraparte disso é o sentimento de inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade. A pessoa acalenta diferentes ideais ou metas e avança na direção deles. Mas, quando não atinge seus ideais, passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que, por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar: ainda não sou bom o suficiente.
Preciso evoluir na arte de cozinhar, etc. Jovem, é verdade. Filósofo, Adler está dizendo que a busca da superioridade e o sentimento de inferioridade não são doenças, mas estimulantes ao empenho e ao crescimento normais, saudáveis. Usado da forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento. Jovem, o sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento. Filósofo, é isso aí. A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual, ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir, quer ser mais feliz. Não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação pode ser mudada se fizerem esforços realistas. Pessoas que nem sequer se mexem. Elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo: eu não sou bom o suficiente mesmo, ou ainda que eu tentasse, não teria a menor chance. Jovem, bem, isso é verdade, não resta dúvida. Se o sentimento de inferioridade é forte, em geral a pessoa se torna pessimista e diz: eu não sou bom o suficiente mesmo. É assim que funciona o sentimento de inferioridade. Filósofo, não, isso não é um sentimento de inferioridade, é um complexo de inferioridade. Jovem, um complexo. Mas isso não é igual a sentimento de inferioridade. Filósofo, cuidado. Atualmente, a palavra complexo é usada como sinônimo de sentimento de inferioridade. Você ouve as pessoas dizendo: tenho um complexo por causa das minhas pálpebras, ou ele tem um complexo por causa de sua educação, esse tipo de coisa. Esse é um uso equivocado do termo. Basicamente, complexo refere-se a um estado mental anormal formado por um grupo de emoções e ideias, e isso não tem nada a ver com o sentimento de inferioridade. Por exemplo, existe o complexo de Édipo, expressão criada por Freud usada para descrever a atração anormal do menino pela mãe ou da menina pelo pai. Jovem, sim. As nuances da anormalidade são especialmente fortes quando o complexo tem a ver com a mãe ou com o pai. Filósofo, pela mesma razão, é fundamental não confundir sentimento de inferioridade com complexo de inferioridade e considerar os dois coisas totalmente diferentes. Jovem, na prática, qual é a diferença entre os dois? Filósofo, não há nada de particularmente errado no sentimento de inferioridade em si. Agora você entende isso, certo? Como diz Adler, o sentimento de inferioridade pode estimular o esforço e o crescimento. Por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução e pensasse: tenho uma deficiência nos estudos, por isso vou ter que me esforçar mais que os outros, esta seria uma direção desejável. O complexo de inferioridade, por outro lado, surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. Nesse caso, a pessoa pensa: minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso, ou não tenho boa aparência, por isso não consigo me casar. Quando alguém insiste na lógica de que A é a situação, logo B não pode ser feito no dia a dia, não estamos falando de sentimento, mas de complexo de inferioridade. Jovem, discordo.
Essa é uma relação causal legítima. Se você tem uma instrução deficiente, isso reduz as chances de obter emprego ou vencer na vida. Você é considerado inferior na escala social e não consegue ter sucesso. Não é desculpa coisa nenhuma. É um fato objetivo, certo? Filósofo, não, você está errado. Jovem, como? Onde estou errado? Filósofo, o que você está chamando de relação causal é algo que Adler define como causa e efeito aparente. Quer dizer, você se convence de que existe uma relação causal onde não existe. Outro dia, um homem me disse: tenho dificuldade para me casar porque meus pais se divorciaram quando eu era criança. Segundo a etiologia freudiana, a atribuição de causas, o divórcio dos pais dele foi um grande trauma que claramente havia afetado seu ponto de vista sobre o casamento. Adler, porém, com a posição da teleologia, a atribuição de propósito, rejeita esse argumento e considera que existe aí uma relação de causa e efeito aparente. Jovem, mesmo assim, a realidade é que um bom nível de instrução facilita o sucesso na sociedade. Pensei que você soubesse como funciona o mundo. Filósofo, a verdadeira questão é como a pessoa enfrenta essa realidade. Se você pensa, tenho uma deficiência no meu nível de instrução, por isso não sou capaz de alcançar o sucesso, deveria simplesmente trocar não sou capaz de alcançar o sucesso por não quero alcançar o sucesso. Jovem, não quero alcançar o sucesso. Que tipo de raciocínio é esse? Filósofo, acontece que é assustador dar um passinho que seja à frente. Além disso, a pessoa não quer se esforçar de verdade. Não quer mudar a ponto de sacrificar os prazeres que curte agora, por exemplo, o tempo gasto se divertindo. Em outras palavras, você não está equipado com a coragem de mudar seu estilo de vida. É mais fácil deixar as coisas como estão, ainda que você tenha algumas queixas ou limitações. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade jovem, pode ser, mas... Filósofo, além disso, você tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa, minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Se você inverter a lógica, o raciocínio poderá ser, se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Jovem, Ramo. É verdade. Filósofo, esse é o outro aspecto do complexo de inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que é a situação, logo a meta é impossível, dá a entender que, se não fosse por A, seria capaz e teria valor. Jovem, esse é exatamente o meu caso. Filósofo, sim. Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre. Jovem, como assim? Isso está ficando meio confuso. Filósofo, vamos por partes. Quando você tem um sentimento de inferioridade, sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então a questão é: jovem, como você preenche a parte que falta, certo? Filósofo, exato, como compensar a parte que está faltando? A maneira mais saudável é tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos,
participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. Entretanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. De novo, é o pensamento: minha instrução é deficiente, por isso não posso alcançar o sucesso. E ao mesmo tempo o indivíduo deixa implícita sua capacidade ao dizer: se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que o eu real, que por acaso está obscurecido agora pela questão da instrução, é superior. Jovem, não, isso não faz sentido. O segundo ponto que você levantou vai além do sentimento de inferioridade. É mais uma bravata do que qualquer outra coisa, certo? Filósofo, certo? O complexo de inferioridade também pode evoluir para outro estado mental. Jovem, qual? Filósofo, você não deve ter ouvido falar muito dele. É o complexo de superioridade. Jovem, complexo de superioridade. Filósofo, alguém sofre de fortes sentimentos de inferioridade, mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer. A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar: A é a situação, logo B não pode ser feito. Não consegue aceitar seu eu incapaz. Então compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil. Jovem, qual? Filósofo, agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado. Jovem, não estou entendendo. Filósofo, um exemplo conhecido é o daquela pessoa que vive uma vida de mentira. Jovem, explique melhor. Filósofo, a pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante, pode ser qualquer um, do representante de turma na escola a uma celebridade. Com isso, mostra que é especial. Comportamentos como mentir no currículo, só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade. Nesse caso, o eu não é superior ou especial. Você está apenas fazendo seu eu parecer superior associando-o a uma autoridade. Em suma, é um sentimento de superioridade forjado. Jovem, e na base disso existe um forte sentimento de inferioridade. Filósofo, claro. Não entendo muito de moda, mas acho natural pensar que pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade estética, mas porque têm sentimentos de inferioridade. Em outras palavras, exibem sinais de complexo de superioridade. Jovem, certo? Filósofo, mas quem procura parecer maior com base em um poder falso está essencialmente vivendo de acordo com os sistemas de valores de outra pessoa, está vivendo a vida das outras pessoas. Este é um ponto que precisa ser enfatizado. Jovem, complexo de superioridade. Esta é uma psicologia bem interessante. Pode me dar outro exemplo? Filósofo, muitos gostam de se vangloriar de seus feitos. A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais. Talvez você conheça pessoas assim. Podemos dizer que todas elas têm complexo de superioridade. Jovem, o tipo de homem que se vangloria de seus feitos. Sim, essa é uma atitude arrogante, mas talvez ele se vanglorie porque é realmente superior. Você não pode chamar isso de sentimento de superioridade forjado.
Filósofo, nisso você está errado. Na verdade, quem chega ao ponto de se vangloriar em voz alta, aos quatro ventos, não tem autoconfiança. Como Adler indica claramente, aquele que se vangloria só faz isso porque tem um sentimento de inferioridade. Jovem, você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido. Filósofo, exato. Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar, por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade. A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo. Teme que, sem isso, ninguém a aceitará do jeito que é. Trata-se de um complexo de superioridade total. Jovem, então, apesar de parecer que o complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade, na verdade eles têm pontos de contato. Filósofo, correto? Eles estão claramente ligados. Vou lhe dar um último exemplo, de complexo de ostentação, um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica. Estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio infortúnio. Jovem, se vangloriar do próprio infortúnio. Filósofo, aquela pessoa que, por exemplo, se gaba ao falar de como foi criada quando pequena e dos diversos contratempos que teve. Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança, ela recusa a ajuda dizendo: "Você não entende como eu me sinto." Jovem, bem, tem gente assim, mas... Filósofo, essas pessoas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais e seu infortúnio para se colocarem acima das outras. Vamos pegar minha baixa estatura, por exemplo. Digamos que pessoas gentes me digam: "Você não precisa se preocupar com isso", ou "a altura não tem nada a ver com os valores humanos." Se eu as rejeitasse e dissesse: "Vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam", ninguém mais diria nada. Tenho certeza de que todos à minha volta começariam a me tratar como se eu estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com cautela. Jovem, tem razão. Filósofo, com isso, minha posição passa a ser superior à das outras pessoas, e posso me tornar especial. Muitos tentam ser especiais adotando esse tipo de atitude quando estão doentes ou feridos, ou angustiados por causa de uma decepção amorosa. Jovem, então essas pessoas revelam o sentimento de inferioridade e tiram proveito dele. Filósofo, sim, usam o próprio infortúnio para tentar controlar o outro. Quando elas contam como estão infelizes e como têm sofrido, na verdade tentam preocupar as pessoas à sua volta, família e amigos, por exemplo, e controlar a fala e o comportamento delas. Muitas vezes, as pessoas de quem eu falei no início, que se trancam no quarto, se entregam a sentimentos de superioridade, tirando proveito de seu infortúnio. O próprio Adler observou: na nossa cultura, a fraqueza pode ser bem forte e poderosa. Jovem, a fraqueza é poderosa. Filósofo, Adler diz: na verdade, se nos perguntássemos quem é a pessoa mais forte na nossa cultura, a resposta lógica seria o bebê. O bebê domina e não pode ser dominado. O bebê domina os adultos com sua fraqueza. E é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue controlá-lo. Jovem, nunca tinha ouvido esse ponto de vista. Filósofo, claro que, quando a pessoa magoada diz "você não entende como eu me sinto", geralmente existe uma certa dose de verdade. Ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa que está sofrendo.
Mas enquanto ela continuar tirando proveito do próprio infortúnio para ser especial, sempre precisará dele. O jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão: o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem. Mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso que ele falou, o que está sendo difícil de aceitar deve ser a parte introdutória, a premissa, que está me deixando em dúvida. O jovem calmamente abriu a boca para falar. A vida não é uma competição, jovem, acho que ainda não captei bem a ideia. Filósofo, sem problema. Pergunte o que quiser. Jovem, Adler reconhece que a busca da superioridade, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? Por outro lado, faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade. Minha pergunta é, afinal, o que devemos fazer? Filósofo, reflita sobre essa questão nos seguintes termos: quando nos referimos à busca da superioridade, costumamos pensar nela como o desejo de ser superior às outras pessoas, como o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento, pelo contrário, ele diz que, no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitassem o caminho trilhado. Guarde essa imagem na mente. Embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés, e não a mentalidade da competição que requer ser superior às outras pessoas. Jovem, então a vida não é uma competição. Filósofo, exatamente. Basta continuar avançando, sem competir com ninguém. E claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros. Jovem, não, isso é impossível. Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas, aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade, certo? Filósofo, o sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros, mas com nosso próprio eu ideal. Jovem, mas... Filósofo, veja bem, somos todos diferentes: sexo, idade, conhecimentos, experiência, aparência, não existem duas pessoas iguais. Devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós. E que não somos idênticos, mas somos iguais. Jovem, não somos idênticos, mas somos iguais. Filósofo, exato. Todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, superior e inferior. Quaisquer que sejam nossas diferenças, somos todos iguais. Jovem, nenhuma distinção de nível entre as pessoas. Em termos idealistas, pode ser, mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto e uma criança que ainda não sabe fazer contas somos iguais? Filósofo, em termos da quantidade de conhecimentos e experiências,
e da responsabilidade que cada um pode assumir. Claro que há diferenças. A criança pode não saber amarrar o sapato direito, resolver equações complicadas ou assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas, porém nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não idênticos. Jovem, então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido. Filósofo, não, em vez de tratar a criança como um adulto, ou como uma criança, devemos tratá-la como um ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você. Jovem, vamos mudar a pergunta. Todas as pessoas são iguais. Estão no mesmo campo de jogo nivelado. Mas existe uma disparidade, não acha? Aquelas que avançam são superiores, e aquelas que perseguem as que estão na dianteira são inferiores. Assim, no final temos o problema da distinção entre superior e inferior, certo? Filósofo, errado. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros, é como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical. Não andamos para competir com alguém. O valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora. Jovem, você se libertou de todas as formas de competição. Filósofo, claro. Não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro sem qualquer ligação com a competição mundana. Jovem, isso significa que você caiu fora da competição. Que, de algum modo, aceitou a derrota. Filósofo, não? Eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha. Jovem, negativo. Isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão da competição. Eu só consigo me superar porque tenho um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais? Filósofo, se seu rival também fosse um companheiro, talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento. Mas, em muitos casos, o competidor não será seu companheiro. Jovem, como assim? Só você se preocupa com sua aparência. Filósofo, vamos esclarecer os fatos. No início, você expressou sua insatisfação com a definição de Adler de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Foi este o fundamento para nossa discussão sobre os sentimentos de inferioridade. Jovem, certo? O tema dos sentimentos de inferioridade foi bastante intenso, e eu estava a ponto de deixá-lo de lado. Por que você tocou nesse assunto? Filósofo, porque ele está ligado ao tema da competição. Lembre-se disto. Se existe competição no núcleo dos relacionamentos interpessoais, o indivíduo não conseguirá escapar dos problemas de relacionamento ou de infortúnios. Jovem, por que não? Filósofo, porque, ao final da competição, existem vencedores e perdedores. Jovem, não existe problema algum em haver vencedores e perdedores. Filósofo, pense bem. E se fosse você quem tivesse a consciência de estar competindo com pessoas à sua volta? Nas suas relações, você será obrigado a ter consciência da sua vitória ou derrota. O azar.
A ingressou naquela universidade famosa, o ESAR. B conseguiu emprego naquela grande empresa e o ESAR. C está namorando uma mulher linda. Você vai se comparar com eles e pensar, isto é tudo que eu consegui. Jovem, entendi, mas seu exemplo é bem específico. Filósofo, quando alguém está consciente da competição e de que vai ganhar ou perder, é inevitável que surjam sentimentos de inferioridade, porque a pessoa está sempre se comparando e pensando, eu derrotei aquela pessoa ou perdi para aquela pessoa. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são extensões disso. Nesse ponto, que tipo de pessoa você acha que o outro representa para você? Jovem, não sei. Um rival, suponho. Filósofo, não um mero rival. Antes mesmo de perceber, você começa a ver cada pessoa, todos os seres humanos do mundo, como seus inimigos. Jovem, meus inimigos. Filósofo, é normal começar a pensar que as pessoas estão sempre encarando você com desprezo e tratando com desdém, que todos são inimigos que nunca devem ser subestimados e estão só esperando a oportunidade de atacar sem mais nem menos. Em suma, que o mundo é um lugar aterrorizante. Jovem, inimigos que nunca devem ser subestimados, é com eles que estou competindo. Filósofo, é isso que a competição tem de tão aterrorizante. Mesmo que você não seja um perdedor, mesmo que esteja sempre vencendo, se você se colocou em competição, jamais terá um momento de paz. Você não quer ser um perdedor e para isso precisa se manter sempre vencendo. Você não pode confiar nos outros. A razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade mesmo quando alcançam o sucesso aos olhos da sociedade é que estão vivendo em competição. Para elas, o mundo é um lugar perigoso, repleto de inimigos. Jovem, pode ser, mas, filósofo, mas será que as outras pessoas olham tanto assim para você? Estão mesmo de olho em você o tempo todo, aguardando o momento perfeito para atacar. Parece improvável. Um jovem amigo meu, quando adolescente, costumava passar um tempão diante do espelho arrumando o cabelo. Certa vez, quando fazia isso, sua avó disse: "Só você se preocupa com sua aparência." Ele disse que, depois de ouvir isso, ficou bem mais fácil encarar a vida. Jovem, isso é uma indireta para mim, não é? Bem, talvez eu veja as pessoas à minha volta como inimigas. Vivo com medo de ser atacado, de ver as flechas voando na minha direção a qualquer momento. Sempre acho que estou sendo observado pelos outros, que estou sujeito a um julgamento rigoroso e vou ser atacado. E deve ser uma reação consciente, como a do adolescente obcecado com o espelho. As pessoas não estão prestando atenção em mim. Mesmo que eu saísse rastejando pela rua, elas nem perceberiam. Mas não sei, você está dizendo que eu escolhi ter este sentimento de inferioridade, que ele é algum tipo de meta. Isso não faz o menor sentido para mim. Filósofo, por que não? Jovem, tenho um irmão 3 anos mais velho do que eu. Ele é o típico irmão mais velho, sempre obedece aos pais, vai bem nos estudos e nos esportes, é um exemplo de empenho. Desde pequeno, eu sempre fui comparado a ele. Acontece que meu irmão é mais velho e sempre teve mais conhecimentos que eu. Por isso, claro que eu nunca consegui superá-lo em nada.
Só que nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento. Não importava o que eu fizesse, eles me tratavam como criança, me repreendiam sempre que podiam e viviam me mandando calar a boca. Aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo. Passei a vida totalmente mergulhado em sentimentos de inferioridade, por isso foi mais do que natural achar que estava competindo com meu irmão. Filósofo, entendo. Jovem, às vezes, eu penso assim, sou como uma planta que cresceu sem receber sol suficiente. Por isso, é natural que eu tenha um forte sentimento de inferioridade. Duvido muito que alguém seja capaz de crescer direito nessas condições. Filósofo, entendo, realmente entendo como você se sente, mas agora vamos examinar a competição levando em conta seu relacionamento com o irmão. Se você não visse o relacionamento com seu irmão e com outras pessoas de forma competitiva, como enxergaria essas pessoas? Jovem, bem, meu irmão é meu irmão, e acho que as outras pessoas são outra história. Filósofo, não? Essas outras pessoas deveriam se tornar suas companheiras com um viés mais positivo. Jovem, companheiras. Filósofo, você disse que não consegue comemorar a felicidade alheia do fundo do coração, certo? Você pensa nos relacionamentos interpessoais como uma competição, percebe a felicidade das outras pessoas como uma derrota sua, por isso não consegue comemorar. Porém, depois que a pessoa se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar sobre alguém desaparece. Quando isso acontece, a pessoa também se liberta daquele medo que diz: talvez eu perca. Com isso, torna-se capaz de comemorar a felicidade alheia do fundo do coração. Ela também pode se tornar capaz de contribuir ativamente para a felicidade do outro. O companheiro é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro em momentos de necessidade. Jovem, Ramo. Filósofo, agora chegamos à parte importante. Quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras, sua maneira de ver o mundo muda por completo. Você deixa de achá-lo um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias. O mundo começa a parecer um lugar seguro e agradável, e seus problemas de relacionamento diminuem bastante. Jovem, que pessoa feliz você é! Mas, sabe, isso tudo lembra um girassol. É o mesmo raciocínio do girassol que é bem irrigado e recebe sol diariamente. O problema é que uma planta que cresce na sombra não se desenvolve tão bem. Filósofo, você está retornando à etiologia, à atribuição de causas, outra vez. Jovem, sim, com certeza. Criado por pais rigorosos, desde criança o jovem tinha sido oprimido e comparado com o irmão mais velho. Suas opiniões nunca eram ouvidas, e de vez em quando ele era alvo de comentários agressivos, como o de que era um péssimo irmão caçula. Incapaz de fazer amigos até na escola, o jovem passava o recreio na biblioteca, que se tornou seu único local de refúgio. Levou os primeiros anos de vida assim, como um verdadeiro refém da etiologia. Se não tivesse sido criado por aqueles pais, se não tivesse aquele irmão mais velho e se não tivesse estudado naquela escola, poderia ter tido uma vida mais promissora. O jovem vinha tentando conversar com toda a calma, mas nesse momento seus muitos anos de sentimentos contidos explodirão. Da luta pelo poder à vingança jovem, toda essa conversa sobre teleologia e coisa e tal é pura enganação.
O trauma é uma realidade, e as pessoas não conseguem se libertar do passado. Tenho certeza de que você tem noção disso. Não podemos usar uma máquina do tempo para retornar ao passado. Enquanto o passado existe como passado, nós vivemos no presente, mas em contextos criados no passado. Se alguém tratasse o passado como algo que não existe, estaria negando toda a vida vivida. Você está insinuando que eu escolhi uma existência tão irresponsável. Filósofo, de fato, não se pode usar uma máquina do tempo nem voltar os ponteiros do relógio. Mas que tipo de sentido se atribui a acontecimentos passados? Essa é a tarefa dada a você agora. Jovem, então vamos conversar sobre agora. Da última vez, você disse que as pessoas criam a emoção da raiva, certo? Disse também que esse é o ponto de vista da teleologia. Ainda não consigo aceitar essa ideia. Por exemplo, como você explicaria casos de raiva contra a sociedade ou o governo? Você diria que também são emoções forjadas para impor nossas opiniões. Filósofo, claro que em certas ocasiões eu fico indignado diante dos problemas sociais. Mas eu diria que, em vez de um surto de emoção, tratasse de indignação baseada na lógica. Existe uma diferença entre raiva pessoal, ressentimento pessoal, e indignação com as contradições e injustiças da sociedade, indignação moral. A raiva pessoal passa rápido, já a indignação moral perdura. A raiva como expressão de um ressentimento pessoal não passa de uma ferramenta para fazer os outros se submeterem a você. Jovem, está dizendo que ressentimentos pessoais e indignação moral são coisas diferentes. Filósofo, são completamente diferentes. Porque a indignação moral vai além dos nossos interesses pessoais. Jovem, então vou perguntar sobre os ressentimentos pessoais. Com certeza, até você se zanga às vezes, certo? Vamos supor que alguém o xingue sem motivo. Você não ficaria irritado? Filósofo, não ficaria. Jovem, sem essa, seja honesto. Filósofo, se alguém me xingasse na minha cara, eu refletiria sobre a meta oculta da pessoa. Ainda que você não seja diretamente agressivo, quando se sentir zangado diante das palavras ou da conduta de outra pessoa, leve em conta que ela está desafiando você para uma luta pelo poder. Jovem, uma luta pelo poder. Filósofo, isso. Por exemplo, uma criança provocará um adulto com várias travessuras e malcriações. Em muitos casos, fará isso para chamar atenção, mas vai parar antes de deixar o adulto zangado de verdade. Mas, se ela não para antes de o adulto ficar irritado, sua meta é entrar numa briga. Jovem, porque ela iria querer se meter numa briga? Filósofo, ela quer vencer. Quer provar seu poder vencendo. Jovem, não entendi. Pode me dar exemplos mais concretos? Filósofo, digamos que você e um amigo estão conversando sobre a situação política atual. Em pouco tempo, o bate-papo vira uma discussão acalorada, e nenhum dos dois está disposto a aceitar diferenças de opinião, até que, em determinado momento, a discussão descamba para ataques pessoais. Um diz que o outro é estúpido e por causa dele o país não muda, esse tipo de coisa. Jovem, se alguém me dissesse isso, eu não aturaria. Filósofo, nesse caso, qual a meta da outra pessoa?
É apenas discutir política. Não, não é? Na verdade, ela acha você insuportável e quer criticá-lo, provocá-lo e mostrar a superioridade dela. Se você se irrita, o momento que ela vinha esperando chegará, e de repente o relacionamento de vocês vai se transformar numa luta pelo poder. Não importa qual seja a provocação, você não pode morder a isca. Jovem, discordo. Não há necessidade de evitar briga. Se alguém quer começar uma, não vejo problema em aceitar. Porque o outro sujeito é o culpado. Você pode atacar esse idiota, veja bem, atacar com palavras. Filósofo, digamos que você vença a briga e seu adversário dê o braço a torcer. O fato é que a luta pelo poder não acabou aqui. Após a derrota, ele irá correndo para o estágio seguinte. Jovem, o estágio seguinte. Filósofo, o estágio da vingança. Embora tenha recuado por enquanto, ele vai tramar uma vingança e vai reaparecer com um ato de retaliação em outra situação e de outra forma. Jovem, como o que, por exemplo? Filósofo, a criança oprimida pelos pais recorrerá à delinquência. Deixará de ir à escola. Cortará os pulsos ou se envolverá em outros atos de autoflagelação. Na etiologia freudiana, isso é considerado simples causa e efeito, os pais a criaram assim, por isso ela cresceu para ser desse jeito. É como observar que uma planta não foi regada e por isso murchou. É uma interpretação fácil de entender. Mas a teleologia adleriana não faz vista grossa para a meta que a criança está ocultando, se vingar dos pais. Se ela se torna delinquente, deixa de ir à escola, corta os pulsos ou algo assim, os pais ficam transtornados. Entram em pânico e começam a morrer de preocupação com ela. Sabendo que isso vai acontecer, a criança começará a apresentar comportamentos problemáticos. Tudo isso para atingir a meta atual, se vingar dos pais, não porque está motivada por causas passadas, ambiente familiar. Jovem, ela apresenta comportamentos problemáticos para contrariar os pais. Filósofo, isso mesmo. Muitas pessoas devem ficar perplexas ao ver um filho cortar os pulsos e pensam, por que ele faria uma coisa dessas? Mas imagine como as pessoas próximas da criança, os pais, por exemplo, se sentirão sabendo que o filho tentou cortar os pulsos. Se você refletir sobre isso, fica clara a meta por trás do comportamento. Jovem, a meta é a vingança. Filósofo, exato? É, quando o relacionamento atinge o estágio da vingança, fica quase impossível para ambas as partes encontrar uma solução. Para evitar que isso aconteça, nunca se deve responder a uma luta pelo poder. Admitir o erro não é derrota, jovem, então o que fazer quando alguém começa a disparar ataques pessoais? Apenas sorrir e aturar. Filósofo, não, a ideia de que você está aturando prova que continua preso à luta pelo poder. Quando for desafiado para uma briga e sentir que é uma luta pelo poder, saia do conflito o mais rápido possível. Não responda à ação do outro com uma reação. É a única coisa que podemos fazer. Jovem, mas será que é tão fácil assim não reagir à provocação? Em primeiro lugar, como você diria que eu devo controlar a raiva? Filósofo, quando você controla a raiva, você a está aturando, entende? Em vez disso,
vamos descobrir um meio de resolver as coisas sem usar a emoção da raiva. Porque, afinal, a raiva é uma ferramenta. Um meio de atingir uma meta. Jovem, essa é uma lição bem difícil de aprender. Filósofo, primeiro, quero que você entenda que a raiva é uma forma de comunicação, e que é possível se comunicar sem usar a raiva. Podemos transmitir nossos pensamentos e intenções e ser aceitos sem necessidade de usar a raiva. Se você aprende a fazer disso uma prática, automaticamente a emoção da raiva deixa de aparecer. Jovem, e se alguém fizer falsas acusações ou comentários insultuosos contra mim? Mesmo assim eu não deveria ficar irritado. Filósofo, acho que você ainda não entendeu. Não é que você não deva se irritar, só que não há necessidade de recorrer à ferramenta da raiva. Pessoas geniosas não têm pavio curto, apenas não sabem que existem ferramentas de comunicação eficazes diferentes da raiva. Por isso acabam dizendo coisas como eu estourei ou ele teve um acesso de raiva. Acabamos contando com a raiva para nos comunicarmos. Jovem, ferramentas de comunicação mais eficazes do que a raiva. Filósofo, dispomos da linguagem. Podemos nos comunicar por ela. Acredite no poder da linguagem e na linguagem da lógica. Jovem, se eu não acreditasse, com certeza não estaríamos tendo este diálogo. Filósofo, e tem mais uma coisa sobre as lutas pelo poder, em qualquer situação, por mais que você ache que tem razão, tente não criticar a outra parte com base nisso. Muitas pessoas caem nessa armadilha dos relacionamentos. Jovem, por que não devo fazer isso? Filósofo, no momento em que alguém se convence de que está certo em um relacionamento, já entrou numa luta pelo poder. Jovem, só porque você pensa que tem razão. Claro que não, isso é distorcer os fatos. Filósofo, quando eu afirmo que tenho razão, estou comunicando a outra pessoa que ela está errada. Nesse ponto, o foco da discussão muda da correção das afirmações para o estado do relacionamento interpessoal. Em outras palavras, a convicção de que você tem razão leva ao pressuposto de que a outra pessoa está errada. Daí surge uma disputa, e você pensa, tenho que vencer. É uma luta pelo poder. Jovem, Ram. Filósofo, em primeiro lugar, corrigir alguém não tem nada a ver com vencer ou perder. Se você acha que tem razão, seja qual for a opinião da outra pessoa, a questão deve se encerrar imediatamente. O problema é que, a partir daí, muitas pessoas começam uma luta pelo poder e tentam obrigar o outro a se submeter a elas. Por isso acham que admitir um erro é admitir uma derrota. Jovem, sim, isso é um fato. Filósofo, devido à mentalidade de não querer perder, a pessoa é incapaz de admitir o erro, por isso acaba escolhendo o caminho errado. Admitir erros, pedir desculpas, se afastar de lutas pelo poder, nada disso é derrota. Não se busca a superioridade competindo com outras pessoas. Jovem, então, quando você está obcecado por vencer, perde a capacidade de fazer as escolhas certas. Filósofo, sim. Isso reduz sua capacidade de julgamento, e tudo que você consegue ver é a vitória ou a derrota. Aí pega o caminho errado. Para começar a corrigir nossos erros e mudar de verdade,
É preciso parar de pensar que tudo é competição, uma questão vencer ou perder. Cumprindo as tarefas da vida jovem, certo, mas ainda há um porém. É a afirmação de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Entendo que o sentimento de inferioridade seja uma preocupação criada a partir dos relacionamentos e tenha efeitos sobre nós. E vejo lógica na ideia de que a vida não é uma competição. Não consigo ver os outros como companheiros e, em algum lugar dentro de mim, penso neles como inimigos. Isso está bem claro. Mas o que me intriga é, por que Adler dá tanta importância aos relacionamentos? Porque chega ao ponto de dizer que todos os problemas são baseados neles. Filósofo, a questão dos relacionamentos interpessoais é tão importante que, por mais ampla que seja a abordagem, nunca parece suficiente. Da última vez, eu disse, o que lhe falta é coragem de ser feliz. Você se lembra? Jovem, eu não esqueceria mesmo que tentasse. Filósofo, então por que você vê as outras pessoas como inimigas e por que não consegue pensar nelas como suas companheiras? É porque você perdeu a coragem e está fugindo de suas tarefas da vida. Jovem, minhas tarefas da vida. Filósofo, sim. Este é um ponto crucial. Na psicologia adleriana, existem objetivos claros traçados para o comportamento e a psicologia do ser humano. Jovem, que tipos de objetivos? Filósofo, primeiro, existem dois objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Depois, os objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos são a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Jovem, só um minuto. Estou anotando. Então existem dois objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. E existem dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos: a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Ok, entendo que este é um tema crucial: ser autossuficiente como indivíduo enquanto se vive em harmonia com as pessoas e a sociedade. Parece de acordo com tudo o que discutimos até aqui. Filósofo, e esses objetivos podem ser alcançados se enfrentarmos o que Adler denomina tarefas da vida. Jovem, o que são tarefas da vida? Filósofo, vamos voltar à infância para pensar na palavra vida. Durante a infância, somos protegidos pelos pais e podemos viver sem precisar trabalhar. Mas chega o momento em que devemos nos tornar autossuficientes. Não podemos depender dos pais para sempre, e, claro, também é preciso ser autossuficiente no sentido emocional e no sentido social. Também é preciso se engajar em alguma forma de trabalho que não se limita à definição estrita de trabalhar em uma empresa. Além disso, no processo de crescimento, você começa a ter todo tipo de relacionamentos de amizade. Claro que a partir daí é possível desenvolver um relacionamento amoroso que pode até levar ao casamento. Caso isso aconteça, você começará um relacionamento matrimonial, e, se tiver filhos, nascerá um relacionamento entre pai e filho. Adler distinguiu três categorias de relacionamentos interpessoais que surgem desses processos: tarefa do trabalho, tarefa da amizade e tarefa do amor, e referiu-se a todas juntas como tarefas da vida.
Jovem, essas tarefas são nossas obrigações como membros da sociedade. Ou seja, trabalho, pagamento de impostos, etc. Filósofo, não? Pense nelas somente em termos de relacionamentos. Quer dizer, a distância e a profundidade de nossos relacionamentos. Adler às vezes usava a expressão 3 laços sociais para enfatizar este ponto. Jovem, a distância e profundidade de nossos relacionamentos interpessoais. Filósofo, as tarefas da vida são os relacionamentos interpessoais que um indivíduo é obrigado a enfrentar ao tentar viver como um ser social. São realmente tarefas, pois não existe alternativa senão enfrentá-las. Jovem, pode ser mais específico. Filósofo, primeiro, vejamos a tarefa do trabalho. Não existe trabalho, qualquer que seja, que possa ser realizado sem a ajuda de alguém. Por exemplo, geralmente estou aqui no meu gabinete, escrevendo manuscritos para um livro. Escrever é um trabalho completamente autônomo que não posso pedir que alguém faça por mim. Mas, quando termino de escrever, surgem as figuras do editor e de muitos outros profissionais fundamentais para a realização do trabalho, desde pessoas que lidam com o projeto e a impressão do livro até o pessoal da distribuição e das livrarias. Um trabalho que possa ser realizado sem a cooperação de outras pessoas é, em princípio, impossível. Jovem, em termos gerais, acho que sim. Filósofo, entretanto, quando observamos os relacionamentos interpessoais do trabalho do ponto de vista da distância e da profundidade, podemos concluir que são os que apresentam menos obstáculos. Eles têm o objetivo comum de obter bons resultados, e isso é fácil de entender, portanto as pessoas podem cooperar umas com as outras ainda que nem sempre se deem bem até certo ponto, elas não têm alternativa. Quando um relacionamento se forma somente com base no trabalho, volta a ser um relacionamento com um estranho quando o horário do expediente acaba ou a pessoa muda de emprego. Jovem, sim, é verdade. Filósofo, e as pessoas que fracassam nesse estágio dos relacionamentos são jovens que nem estudam nem trabalham ou pessoas que vivem confinadas em casa e não saem por nada. Jovem, espere aí. Você está dizendo que elas não procuram trabalhar porque querem evitar os relacionamentos interpessoais associados ao trabalho, e não porque simplesmente não querem trabalhar ou se recusam a realizar trabalhos braçais. Filósofo, deixando de lado a questão de as pessoas estarem ou não conscientes disso, os relacionamentos interpessoais estão no núcleo das relações de trabalho. Por exemplo, um homem envia seu currículo para todas as vagas que encontra e até é entrevistado, mas recebe não atrás de não. Isso fere seu orgulho. Ele começa a refletir sobre qual o sentido de trabalhar se precisa passar por essas situações. Outro homem comete um erro grave no trabalho. A empresa vai perder uma fortuna por causa dele. Desesperado, como se tivesse mergulhado na escuridão, ele não consegue se imaginar indo para o trabalho no dia seguinte. Nenhum desses exemplos se refere ao trabalho em si se tornando desagradável. O desagradável é ser criticado ou repreendido nas relações de trabalho, ser rotulado como inábil, incompetente ou incapaz, e ter a dignidade ferida. Em outras palavras, tudo é uma questão de relacionamento interpessoal.
Cordão vermelho e correntes rígidas. Jovem, vou deixar minhas objeções para depois. Agora, pode falar um pouco sobre a tarefa da amizade. Filósofo, é um relacionamento de amigo no sentido mais amplo, longe do trabalho, já que não tem a coação característica do local de trabalho. Esse é um relacionamento difícil de iniciar ou aprofundar. Jovem, dessa vez você acertou. Num lugar específico, como a escola ou o local de trabalho, você ainda consegue desenvolver um relacionamento, mas ele é superficial, limitado ao espaço. Tentar iniciar um relacionamento pessoal de amizade, ou encontrar um amigo num local fora da escola ou do trabalho, é extremamente difícil. Filósofo, você tem alguém que chamaria de amigo íntimo? Jovem, tenho um amigo, mas não sei se o chamaria de amigo íntimo. Filósofo, comigo aconteceu a mesma coisa. Quando eu estava no ensino médio, nem sequer tentava fazer amizade e passava os dias estudando grego e alemão, absorto na leitura de livros de filosofia. Minha mãe se preocupou comigo e foi consultar o professor conselheiro de classe. Ele disse para ela: não precisa se preocupar. Ele não precisa de amigos. Essas palavras foram encorajadoras para minha mãe e para mim também. Jovem, uma pessoa que não precisa de amigos. Quer dizer que no ensino médio você não tinha nenhum amigo? Filósofo, bem, eu tinha um único amigo. Ele dizia: não há nada que valha a pena aprender numa universidade e acabou não fazendo faculdade. Foi ser eremita e morou nas montanhas por vários anos, e ultimamente descobri que está trabalhando como jornalista no Sudeste Asiático. Não o vejo há décadas, mas tenho a impressão de que, se nos reencontrássemos, poderíamos nos relacionar como naquele tempo. Um monte de gente acha que quanto mais amigos você tem, melhor, mas tenho minhas dúvidas. Não existe valor algum no número de amigos ou de conhecidos que você tem. E este é um tema ligado à tarefa do amor, mas deveríamos estar pensando na distância e na profundidade do relacionamento. Jovem, será que eu sou capaz de fazer amigos íntimos? Filósofo, claro que é. Se você mudar, as pessoas à sua volta mudarão também. Não terão alternativa. A psicologia adleriana é uma psicologia para mudar a si mesmo, não para mudar os outros. Em vez de esperar que os outros mudem ou que a situação mude, você mesmo dá o primeiro passo. Jovem, Ram. Filósofo, o fato é que foi assim que você veio me visitar. E encontrei em você um jovem amigo. Jovem, sou seu amigo. Filósofo, sim. Nossas conversas não são um aconselhamento, e não temos um relacionamento de trabalho. Para mim, você é um amigo insubstituível. Não acha? Jovem, eu sou o seu amigo insubstituível. Não vou pensar sobre isso agora. Vamos continuar conversando. E a última tarefa, a do amor. Filósofo, imagine que essa tarefa é dividida em 2 estágios: 1, o que conhecemos como relacionamentos amorosos e 2, relacionamentos com a família, especialmente entre pais e filhos. Já discutimos o trabalho e a amizade, mas, das 3 tarefas, é provável que a do amor seja a mais difícil. Quando um relacionamento de amizade se transforma em amor e os amigos se tornam namorados,
o discurso e a conduta que eram naturais entre amigos talvez não sejam mais permitidos. Especificamente, um membro do casal pode acabar proibindo o outro de sair com amigos do sexo oposto. Em alguns casos, até falar ao telefone com alguém do sexo oposto já desperta ciúmes. A distância entre amizade e amor é bem próxima, e o relacionamento pode ser tão profundo que haja esse tipo de interferência. Jovem, sim, acho que isso é inevitável. Filósofo, mas Adler não aceita que um parceiro crie restrições para o outro. Se a outra pessoa parece feliz, você pode comemorar de verdade. Isso é amor. Relacionamentos em que as pessoas restringem uma a outra acabam desmoronando. Jovem, espere, seu argumento pode levar à valorização da infidelidade. Porque, nesse caso, se um parceiro tem um caso e está feliz, em tese, você deve comemorar. Filósofo, não me refiro a alguém tendo um caso. Reflita, o tipo de relacionamento que parece opressivo e forçado não pode ser chamado de amor, mesmo que haja paixão. Por outro lado, quando você pensa sempre que estou com esta pessoa, posso me comportar com toda a liberdade, é porque pode realmente sentir amor. Você se sente calmo e à vontade com ela, não tem sentimento de inferioridade nem necessidade de exibir sua superioridade. Nisso consiste o verdadeiro amor. A restrição, por outro lado, é uma manifestação da mentalidade de tentar controlar seu parceiro e uma ideia baseada no sentimento de desconfiança. Você não acha natural e suportável ocupar um espaço com alguém que desconfia de você, acha? Como diz Adler, se duas pessoas querem viver juntas se dando bem, elas precisam se tratar como personalidades iguais. Jovem, ok. Filósofo, o problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais, existe a opção da separação. Assim, um casal que vive junto há muitos anos pode se separar se a relação se tornar penosa. Já no relacionamento entre pai e filho, em princípio, isso não pode ocorrer. Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho, o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas. E tudo o que você tem à mão é uma tesourinha. Esta é a dificuldade do relacionamento entre pai e filho. Jovem, o que fazer então? Filósofo, o que posso dizer neste estágio é: você não deve fugir. Por mais penoso que seja o relacionamento, você não deve evitar ou adiar o enfrentamento. Mesmo que, no fim, você vá cortá-lo com uma tesoura, primeiro precisa encará-lo. A pior coisa a fazer é ficar inerte diante da situação. É basicamente impossível viver a vida toda completamente só. Além disso, você só se torna um indivíduo em contextos sociais. É por isso que, na psicologia adleriana, a autossuficiência como indivíduo e a cooperação dentro da sociedade são considerados objetivos fundamentais. E como alcançar esses objetivos? Segundo Adler, é preciso vencer as 3 tarefas, do trabalho, da amizade e do amor. As tarefas dos relacionamentos interpessoais que qualquer pessoa precisa enfrentar. O jovem continuava com dificuldade para entender o verdadeiro significado das tarefas. Não se deixe seduzir pela mentira da vida jovem, agora tudo está ficando confuso de novo. Você disse que eu vejo as outras pessoas como inimigas,
e não consigo pensar nelas como minhas companheiras, porque estou fugindo das minhas tarefas da vida. Mas o que isso significa? Filósofo, vamos supor que você não goste do Ezar. Porque ele tem alguns defeitos difíceis de perdoar. Jovem, se você está procurando pessoas de quem não gosto, não faltam candidatos. Filósofo, mas sua aversão pelo Ezar. Não é porque você não consegue perdoar suas falhas. Você tinha a meta de não gostar do Ezar. Antes de tudo e começou a procurar defeitos nele para satisfazer essa meta. Jovem, que ridículo! Por que eu faria isso? Filósofo, para evitar qualquer relacionamento com o Ezar. Jovem, de jeito nenhum, isso está totalmente fora de questão. É óbvio que a ordem dos fatores é inversa. Ele fez alguma coisa que me desagradou, é por isso. Do contrário, eu não teria motivo para desgostar dele. Filósofo, não, você está errado, e é fácil perceber, basta imaginar um exemplo de separação. Às vezes, em um casal, uma pessoa começa a se irritar com tudo que a outra diz ou faz. Por exemplo, ela fica exasperada com o modo como o outro come, sente repulsa da aparência desleixada do parceiro, e até seu ronco a irrita, embora poucos meses antes nada disso a incomodasse. Jovem, sim, soa familiar. Filósofo, a pessoa se sente assim porque, em algum momento, resolveu consigo mesma: quero terminar este relacionamento. A partir daí, passou a procurar motivos para acabar com tudo. O parceiro não mudou nada. Foi o objetivo dela que mudou. Veja, as pessoas são criaturas extremamente egoístas, encontram falhas e defeitos nos outros quando querem. Mesmo que a pessoa perfeita aparecesse na sua frente, você não teria dificuldade em desencavar um motivo para não gostar dela. É por isso que o mundo pode se tornar um lugar perigoso a qualquer momento, e é sempre possível ver todo mundo como seu inimigo. Jovem, então estou inventando falhas nos outros para evitar minhas tarefas da vida e, pior, para evitar relacionamentos. Além disso, ao considerar as outras pessoas minhas inimigas, eu estou fugindo. Filósofo, exatamente. Adler falou sobre a situação em que as pessoas criam todo tipo de pretexto para evitar as tarefas da vida. Chamou de mentira da vida. Jovem, certo? Filósofo, sim, é uma expressão dura. Você transfere a responsabilidade pela sua situação para outra pessoa, foge das suas tarefas da vida dizendo que tudo é culpa dos outros ou do seu ambiente. É exatamente o que acontece na história que contei da estudante com medo de corar. Você mente para si e para as pessoas à sua volta. Pensando bem, mentira da vida é uma expressão bem dura. Jovem, mas como você pode concluir que estou mentindo? Você não sabe nada sobre o tipo de pessoas com quem convivo ou o tipo de vida que eu levo, sabe? Filósofo, é verdade, não sei nada sobre o seu passado. Nem sobre seus pais ou seu irmão mais velho. Só sei de uma coisa. Jovem, o quê? Filósofo, o fato de que foi você quem decidiu seu estilo de vida, e ninguém mais. Jovem, Filósofo, se seu estilo de vida fosse determinado por outras pessoas ou pelo seu ambiente,
com certeza seria possível transferir a responsabilidade. Mas somos nós que escolhemos nosso estilo de vida. Quem é o responsável? Jovem, você quer me condenar, mas está chamando as pessoas de mentirosas e covardes e dizendo que é tudo minha responsabilidade. Filósofo, você não deve usar o poder da raiva para desviar o olhar. Este é um ponto bem importante. Adler nunca discute as tarefas da vida ou mentiras da vida em termos de bom e ruim. Não devemos discutir a moral ou o bem e o mal, mas a questão da coragem. Jovem, lá vem você de novo falando em coragem. Filósofo, pois é. Mesmo que você esteja evitando suas tarefas da vida e se prendendo às suas mentiras da vida, não é por ser uma pessoa malvada. Não se trata de ser condenado de um ponto de vista moralista. É apenas uma questão de coragem. Da psicologia da posse à psicologia da prática jovem, então, no fim das contas, você está falando sobre coragem. Da última vez, você disse que a psicologia adleriana é uma psicologia da coragem. Filósofo, devo acrescentar que a psicologia adleriana não é uma psicologia da posse, mas uma psicologia do uso. Jovem, aí entra aquela sua afirmação anterior, não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Filósofo, isso. Obrigado por lembrar. A etiologia freudiana é uma psicologia da posse, que acaba chegando ao determinismo. Já a psicologia adleriana é uma psicologia do uso, e é você quem toma as decisões. Jovem, a psicologia adleriana é uma psicologia da coragem e, ao mesmo tempo, uma psicologia do uso. Filósofo, nós, humanos, não somos tão frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos, causa e efeito. Do ponto de vista da teleologia, nós escolhemos nosso caminho e nosso estilo de vida. Temos esse poder. Jovem, mas, sendo bastante franco, não tenho autoconfiança para superar meu complexo de inferioridade. E você pode até dizer que se trata de uma mentira da vida, mas provavelmente eu nunca vou conseguir me libertar dele. Filósofo, por que pensa assim? Jovem, talvez o que você está dizendo esteja correto. Na verdade, tenho certeza de que está, e coragem é de fato o que me falta. Consigo aceitar a mentira da vida. Interagir com pessoas me assusta. Não quero me ferir em relacionamentos interpessoais. Também quero adiar as tarefas da vida. Por isso tenho todas essas desculpas preparadas. Sim, é tal como você diz. Mas o que você está explicando não seria uma espécie de espiritualismo. Tudo o que você está dizendo é: você perdeu a coragem, você precisa recuperar a coragem. Não é diferente de alguém que acha que está dando um conselho quando se aproxima, dá um tapinha no seu ombro e diz: se anima, embora eu esteja fracassando exatamente porque não consigo me animar. Filósofo, você está dizendo que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Jovem, sim, por favor. Eu sou um ser humano. Não sou uma máquina. Me disseram que me falta coragem, mas não posso simplesmente ganhar uma carga de coragem como se estivesse enchendo um tanque de combustível. Filósofo, tudo bem. Mas já está tarde de novo, então vamos continuar outro dia. Jovem, você não está fugindo,
Está. Filósofo, claro que não. Da próxima vez, provavelmente vamos discutir a liberdade. Jovem, não a coragem. Filósofo, sim, será uma discussão sobre a liberdade, que é essencial ao falarmos de coragem. Por favor, reflita um pouco sobre o que é liberdade. Jovem, o que é liberdade? Ótimo! Estou ansioso pela próxima vez.